Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar de distância entre retas e distância entre reta e plano. Antes de continuar nossa aula, se inscreva no nosso canal, curta aí, comente, faça perguntas aí, dê suas sugestões e indique também para os seus colegas, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós temos duas retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. Logo, a interseção das duas é esse ponto P aí, e a distância entre a reta R e a reta S é igual a zero. No caso das retas serem coincidentes, também a reta R é igual à reta S, e aí nós temos que a distância entre as retas também é igual a zero. Agora, quando as retas forem paralelas, as retas estão no mesmo plano e não se interceptam. Então, basta tomar um ponto de uma das retas e calcular a distância do ponto até a outra reta. Essa situação aqui nós já estudamos em distância entre ponto e reta. Basta você dar uma pesquisada aí nas nossas aulas anteriores que você vai ter aí essa informação. Muito bem. Agora, a reta R está contida no plano alfa, a reta S também, e a interseção das duas é igual a vazio, ou seja, R é paralela a S. Nesse caso, a distância de R a S vai ser igual à distância de P a S. Então, basta calcular a distância de P a S, cai no caso anterior que nós já estudamos. Agora, vamos pensar em retas reversas. O que são retas reversas? São aquelas retas que não estão no mesmo plano, estão os planos distintos. Essa aqui está fora do plano π e essa aqui está no plano π. E elas não se interceptam. Então, essa distância D aqui nada mais é do que a distância da reta R ao plano π. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como é que nós vamos calcular aí essa distância D? Vamos olhar um outro desenho aqui, que nós temos um paralelepípedo. Aqui neste paralelepípedo, nós temos que a reta S ela está aqui numa aresta dessa face aqui de cima, que é um plano aqui, né? Nós vamos ter um plano aqui e aqui embaixo um plano paralelo. A reta R está aqui nessa outra aresta. Essas duas retas elas são reversas. A reta S é reversa à reta R. Muito bem. E essa distância aqui, D, é a distância da reta ao plano, aqui que contém a reta R. É a mesma distância, como a gente viu aqui. Só que essa distância aqui, também nós podemos enxergar como sendo a altura desse paralelepípedo, porque a distância também desse plano para esse, a altura do paralelepípedo. Nós já vimos que nós conseguimos calcular o volume desse paralelepípedo da seguinte forma. Nós temos esse vetor e esse vetor aqui. Se nós fizermos o produto misto desses três vetores e calcularmos o módulo desse produto misto, dá o volume desse paralelepípedo. Só que o volume do paralelepípedo também eu posso calcular como sendo a área da base vezes a altura, que a altura é justamente esse D que eu estou atrás aqui. Então, observe, o volume ele é igual à área da base vezes a altura. A área da base, lembre que a área da base eu tenho esse vetor e esse vetor. Então, o produto vetorial deles, e aí eu tiro a norma. Então, vai ser norma de VR vetorial VS vezes D. Por outro lado, nós temos também que o volume do paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto de VR, VS, PQ. Observe que aqui VR é um vetor diretor da reta R, VS é o vetor diretor da reta S, P é um ponto da reta R e Q é um ponto da reta S. Então, eu tenho que calcular esse vetor aqui. Quando eu faço esse produto misto e tiro o módulo, eu tenho um volume. Observe que o volume é o mesmo, porque eu estou com o mesmo paralelepípedo. Então, eu posso igualar essas duas expressões, aqui o lado direito, e obter o valor de D. Então, nós temos que D é igual ao módulo do produto misto dos três vetores, dividido pela norma do produto vetorial dos vetores diretores das retas. Observe que a gente só precisa fazer isso aqui uma vez. Na verdade, eu estou demonstrando aqui essa fórmula. Estou demonstrando a fórmula da distância entre duas retas reversas. Então, você só precisa
memorizar isso daqui e utilizar. Vamos ver um exemplo. Calcule a distância entre as retas R e S. Bom, daqui da reta R, nós vamos tirar um ponto que é o menos 2, 1, 4. Basta fazer lambda igual a 0. Um vetor que dá a direção da reta R é só verificar aqui os coeficientes de lambda. Então vai ser 1, 0, menos 2. Está aqui. A mesma coisa eu faço para a reta S. Um ponto da reta S, 3 menos 1, 3. Está aqui. E o vetor que dá a direção da reta S, 0, 2, menos 1. Está aqui. Bom, aí eu já calculo logo quem é PR, PS, porque eu vou precisar desse vetor para fazer o produto misto lá. Então, observe, PS e PR. Né? Então, eu vou fazer as coordenadas de PS menos PR. Então, 3 menos 2, 5. Menos 1, menos 1, menos 2. 3 menos 4, menos 1. Então, já tenho aqui os três vetores para calcular o produto misto. VR e VS, eu também vou precisar calcular o produto vetorial e tirar a norma. Então, vamos em frente. Aqui estão os vetores e agora eu vou fazer as contas. Vou fazer as contas na mão mesmo aqui. Quero calcular o produto misto de VR, VS e PR-PS, dado pelos dois pontos das retas. Isso daqui é igual ao determinante dado da seguinte forma: a primeira linha são as coordenadas do vetor VR, a segunda linha são as coordenadas do vetor VS e a terceira linha as coordenadas do vetor PR-PS. Então estão aqui. Agora eu vou calcular esse produto misto. Aqui nós temos menos 2, aqui 0 e aqui 0 também. Nesse sentido aqui nós vamos ter mais 20. Aqui nesse sentido nós vamos ter menos 2. Aqui nós vamos ter 0. Não precisa colocar. Isso daqui é igual a 16. Muito bem, já calculei isso. Agora eu tenho que calcular VR, vetorial, VS. Produto vetorial desses vetores. Isso daqui funciona como se fosse o seguinte determinante. Primeira linha é IJK. Segunda linha, coordenadas do vetor VR. 1, 0, menos 2. Coordenadas do vetor VS. 0, 2, menos 1. Essa parte aqui do I deu 0. Assim vai dar 4. Mais 4i. J, essa parte aqui 0 e essa parte aqui vai dar mais J. O K, essa parte aqui 0 e essa parte aqui dá 2K. Então vamos calcular agora a norma desse vetor. Norma de VR vetorial VS. Isso daqui é igual a raiz quadrada de cada uma dessas coordenadas ao quadrado. 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso daqui é igual a raiz quadrada de 16 mais 1 mais 4. Isso daqui é igual a raiz de 21. Ok. Agora, basta eu juntar as duas informações. Lembrando que, vou colocar aqui, a distância da reta R até a reta S é dado pelo seguinte quociente. Aqui é o módulo do produto misto de VR, VS e o vetor PR, PS. Módulo desse produto misto. Dividido pela norma de VR vetorial VS.
eu já tenho esse número e já tenho esse. Então, eu só substituirei aqui. Ó. A distância de R a S vai ser igual. O primeiro número foi esse aqui, deu 16. Dividido por raiz de 21. Então, racionalizando, nós temos que a distância de R a S vai ser igual a 16 raiz de 21 dividido por 21. Unidade de comprimento. Então, essa aí foi a solução do problema. Próximo exemplo. Calcule a distância entre as retas R e S. Então, observe aqui o seguinte. Nós temos aqui as duas retas R e S. E eu vou extrair agora um ponto da reta R, que vai ser quem? 2, 3, 4. Então, vou chamar esse ponto de PR. De modo análogo, vou extrair o vetor diretor da reta, que é o menos 2, 3, menos 6. Menos 2, 3, menos 6. Chamei de VR. Vou fazer a mesma coisa aqui para a reta S, que é o ponto, é 0, 1, 3. Então, ponto PS, 0, 1, 3. E vou pegar o vetor diretor agora, 6, 9, 18. 6, 9, 18. O que a gente observa aqui? A gente observa que esses vetores aqui, VR e VS, parece que um é múltiplo do outro. É só multiplicar esse daqui, o VR por menos 3, eu obtenho o VS. Mas se eu quiser verificar de fato, basta eu fazer o seguinte, as coordenadas de um dividido pelas coordenadas do outro, e verificar se são iguais sempre. Ó. 6 dividido por menos 2 é igual a menos 9 dividido por 3. Ó, aqui está dando menos 3 e aqui também está dando menos 3. Isso aqui é igual a 18 dividido por menos 6? É também. Então, isso aqui implica o quê? Que o vetor VR é paralelo ao vetor VS. Se os vetores diretores são paralelos, ou R é paralelo a S, ou R exatamente S. Então, nós temos que descartar esse caso aqui. Como é que eu descarto esse caso? Verificando se um ponto dessa reta está nessa reta. Então, vamos verificar se o ponto 2, 3, 4 pertence a essa reta. Se pertencer, as retas são coincidentes e a distância é 0. Se não pertencer, eu calculo a distância de ponto à reta, porque as retas vão ser paralelas. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte. O ponto 2, 3, 4 pertence a S? Então, vamos verificar. Substituo, eu vou ter que 2 tem que ser igual a 6 beta. Isso vai implicar que beta é igual a 1/3. Achei 1/3 para beta aqui. Eu tenho que fazer para as outras equações aqui e verificar se o beta vai ser 1/3. Se for 1/3 para todos, esse ponto está nessa reta aqui. Vamos ver agora no caso do Y. Eu tenho que substituir o valor 3 agora. 3 tem que ser igual a 1 menos 9 beta. Isso vai implicar que beta vai ser igual a 2 sobre menos 9. Observe, eu tive valores diferentes aqui para beta. Isso quer dizer o quê? Que P, esse ponto aí, 2, 3, 4, não pertence à reta S. Portanto, eu tenho que R é paralela a S. Bom, já tenho garantido que R é paralela a S, então agora o que eu tenho que fazer? Calcular a distância entre ponto e reta, certo? Então, vou calcular a distância desse ponto aqui, do ponto 2, 3, 4, para essa reta S aqui. Bom, então, a distância desse ponto aqui, que é o 2, 3, 4, que é o PR, até a reta S, é dado por norma de VS vetorial PR, PS, onde PR é um ponto da reta R e PS é um ponto da reta S, dividido pela norma
de VS. Como o espaço está pequeno aqui, nós vamos passar para uma outra página, mas eu vou copiar para lá essa parte aqui. E esses dados aqui também. Então vamos lá. Ok. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar quem é esse vetor PR e PS. Então vamos lá. PR e PS é o vetor obtido através da diferença dessas coordenadas aqui do ponto PS e PR, que vai dar o seguinte: 0 menos 2, menos 2. 1 menos 3, menos 2. 3 menos 4, menos 1. Então essas aqui são as coordenadas do vetor PR e PS. Agora nós queremos fazer esse produto vetorial aqui, depois vamos tirar a norma. Então vamos lá. VS vetorial PR PS. Isso aqui funciona como se fosse o seguinte determinante. Coloco aqui na primeira linha I, J, K. Na segunda linha as coordenadas do vetor VS. Está aqui. 6, menos 9 e 18. E na terceira linha as coordenadas de PR e PS. Menos 2, menos 2 e menos 1. Fazendo aqui o I, nós temos 9i. No outro sentido aqui o I, mais 36i. O J vai ser menos 36J. No outro sentido, o J mais 6J. Agora o K, nós vamos ter menos 12K. E nesse sentido aqui, menos 18K. Fazendo essa soma aqui, nós vamos ter 45i menos 30J menos 30K. Note que esse aqui é o vetor 45 menos 30 e menos 30. Muito bem, mas esse vetor eu posso reescrevê-lo. Observe que eu posso colocar o 15 em evidência. Então vai ficar 15 que multiplica 3 menos 2 menos 2. Bom, eu quero calcular então a norma de VS vetorial PR/PS, que é a norma. Fazendo dessa forma fica mais simples a conta. Por quê? Porque isso aqui é igual ao módulo de 15, que multiplica a raiz quadrada, a norma desse vetor aqui, ó, 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso daqui é 15 raiz de 17. Então, já fiz a conta de maneira mais simplificada. Agora, tenho que calcular a norma de VS. Observe também que VS, eu posso simplificar e colocar o 3 em evidência aqui, ó. Isso aqui é 3, que multiplica 2, menos 3 e 6. Então, se eu for calcular aqui a norma de VS, essa conta aqui vai ser o módulo de 3, que multiplica a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Então, essa conta aqui está dando 3. E aqui vai ficar a raiz quadrada de 49. Então, isso daqui vai ser igual a 3 vezes 7. Então, dá 21, essa conta aqui. Então, eu sei que norma de VS é igual a 21. Pronto, é só substituir esses valores aqui. Então, nós vamos ter o seguinte: a distância de... Na verdade, eu estou querendo calcular a distância entre as duas retas, né? A distância R
e S. Nós já vimos que ela é igual à distância de PR até S, visto que as retas são paralelas. E isso daqui é igual a esse quociente aqui, ó, 15 raiz de 17 dividido por 21 unidades de comprimento. Bom, nós podemos fazer a visualização disso no GeoGebra. Eu já fiz aqui, ó. Nós temos aqui o plano com as duas retas que eu coloquei passando por A e B, tá? Então as retas realmente são paralelas, elas estão no mesmo plano aqui, tá certo? E eu calculei também a distância já fiz a distância de R a S. Deu esse resultado aqui, ó. Será que bate com o nosso resultado? Então vamos colocar aqui o nosso resultado, que é 15 vezes a raiz de 17, S que RT 17, isso aqui dividido por 21. Então o resultado dá 2,95 aproximadamente. Tá? Então quer dizer, bateram aí os resultados. A distância calculada aqui no GeoGebra e a conta que a gente fez na mão também deu aproximadamente 2,95. Distância de reta a plano agora. Então, se a reta está contida no plano, esse caso aqui, nós temos que a distância entre a reta e o plano é igual a zero. Agora, se a reta fura o plano, nós temos que a distância da reta para o plano também é zero. Nós vamos ter a distância de reta e plano diferente de zero só para o caso em que a reta for paralela ao plano. E aí, nesse caso, o nosso problema se reduz no seguinte: pegar um ponto qualquer da reta e calcular a distância de ponto a plano. Então, nesse caso, nós vamos ter que a distância da reta ao plano é igual à distância do ponto ao plano. Pega um ponto qualquer aqui e calcula a distância desse ponto ao plano. Essa aqui vai ser a distância da reta ao plano. Vamos ver esse exemplo aqui. Calcule a distância entre a reta e o plano. Então, foi dada uma reta e foi dado um plano. Então, nós temos que verificar o seguinte: se a reta é paralela ao plano. Como é que eu sei que a reta é paralela ao plano? Eu tenho que ter que o vetor normal ao plano ele seja perpendicular ao vetor diretor da reta. Então, vamos lá, vamos extrair esses valores daqui, ó. O vetor normal ao plano, que é o N-α, vou colocar aqui, o N-α, ele é o vetor 1, 1, menos 2. O vetor diretor da reta, aqui, que eu vou chamar de VR, é o vetor 1, 1 e 1. Vou verificar se a reta é paralela ao plano. Vou verificar se o produto de N-α com VR é igual a zero. Então, vamos calcular aqui, ó. N-α interno VR. Isso daqui vai dar o quê? O produto de 1, 1 menos 2 interno com 1, 1, 1. Esse vetor aqui. Então, vou fazer o produto. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1 de novo. E menos 2 vezes 1, menos 2. 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Está dando 0. Então, N-α é perpendicular a VR. E isso implica que R é paralela a alfa. R é paralela ao plano alfa. Ótimo. Então, a distância de R a alfa vai ser igual à distância de um ponto P da reta R a alfa. E isso é igual ao quê? Lembrando lá da fórmula, isso daqui é o módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D
dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Bom, substituindo aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Lembrando que A, B, C são as coordenadas do vetor aqui, né? Do vetor normal. E a gente pode substituir aqui a equação do plano também. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Vou substituir o ponto. Qual é o ponto que eu quero? O ponto que eu vou tomar como sendo o ponto P é esse ponto da reta aqui, que eu vou tomar 2, 3, 5. Basta fazer lambda igual a 0. Então, é o ponto 2, 3 e 5. Então, observe. Aqui eu vou ter, substituindo o valor de x aqui, 2, mais, substituindo y, 3, menos 2, agora, vezes z, que é 5. 2 vezes 5. Agora, passo para cá, vai ficar negativo menos 2. Isso aqui, módulo. Dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Quanto é que está dando essa conta aqui? Então, aqui, 2 mais 3, 5, menos 10, menos 5, menos 2, menos 7. Então, aqui está dando módulo de menos 7. E aqui embaixo, 1 mais 1, 2, mais 4, 6. Raiz de 6. Então, a distância de R a alfa é igual a 7 sobre a raiz de 6, que é igual a 7 raiz de 6 sobre 6 unidades de comprimento. Agora nós vamos visualizar isso aqui no GeoGebra novamente. Bom, então aqui nós estamos mostrando apenas a janela de visualização 3D e nós vamos colocar aqui o primeiro ponto da reta, que é 2, 3, 5. Vou colocar também o vetor diretor da reta, que ele tem coordenadas 1, 1, 1. E aí vou gerar a reta. Então, reta que passa pelo ponto e vetor diretor. Então, o ponto A, vetor diretor V. Aí está a reta. Não vou exibir aqui o vetor. Aqui a gente já consegue visualizar a reta. Agora eu vou colocar a equação do plano. Mas antes eu vou tirar esse plano aqui, que é o plano XY, só para a gente não confundir com o plano que nós vamos colocar. O plano tem a equação x mais y menos 2z menos 2 igual a 0. Isso aqui é a equação do plano. Então, eu tenho aqui o plano e tenho a reta. Nós percebemos, ó, que realmente a reta e o plano são paralelos. E agora eu quero calcular a distância da reta ao plano. Se você colocar a distância aqui, você percebe que tem distância de ponto a objeto de reta a reta. Então, não tem a distância de reta a plano, não é? Então, o que a gente faz? Vai colocar de ponto a objeto, onde o ponto é o ponto A, aqui que é o ponto da reta, certo? Então, vamos lá, do ponto A até o plano, que o outro objeto vai ser o plano. Que plano? Esse plano que ele chamou de EQ1 aqui. Então, eu coloco aqui EQ1. Ele vai calcular a distância. 2,86. Bom, na nossa conta, deu 7 raiz de 6 sobre 6. Então, eu vou colocar 7 vezes raiz SQRT 6 dividido por 6. E aí deu exatamente o mesmo valor, claro, aproximado, né? Estamos fazendo aí um arredondamento. Então, quer dizer que nossas contas estão corretas. Então, agora, para concluir, nós vamos verificar a distância entre planos. Quando eu tenho planos coincidentes ou concorrentes, a distância entre os planos vai ser igual a 0. Claro, né? Porque eles têm pontos em comum. Agora, quando os planos são paralelos, eu tenho, por exemplo, alfa paralela a beta, como é que eu calculo a distância entre os pontos?
Basta eu tomar um ponto em um dos planos e calcular a distância do ponto ao outro plano. Então, essa conta aqui a gente já sabe fazer, distância entre ponto a plano, e aí nós temos que a distância entre alfa e beta é igual à distância entre P e beta. Então fica fácil de fazer a conta. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula aí está disponível aqui nesse endereço. E não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal e curtir também, é muito importante. Fazer seu comentário, indicar a um colega também, tá bom? Então, nós ficamos à disposição aí para resolver qualquer questionamento que você tenha. Basta fazer um comentário aí e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!